Hoje eu gostaria de abordar um pouquinho mais num assunto, num setor, numa área que é muito importante para a mãe, que é o controle da febre. Não é uma coisa fácil, principalmente para aquelas mães que têm convulsão febril, esse controle eficaz sobre a temperatura. Algumas dicas são importantes para se ter um rumo, para se ter uma orientação geral sobre como controlar a febre. Em primeiro lugar, passou de 37,5, você já pode administrar um antitérmico. Qual o antitérmico? Aquele que o pediatra tiver costume de usar, aquele que você já tem costume de usar, aquele que é eficaz para o seu filho. No Brasil, nós usamos muito a dipirona. Em primeiro lugar, nós usamos a dipirona. Ele é considerado o analgésico e antitérmico mais potente. Nós não temos problemas de contraindicação, de reações colaterais com ele, muito pouco. Podemos dizer que a dipirona é um antitérmico seguro. Um ponto que eu vou abordar é que normalmente nós pediatras colocamos, estipulamos um tempo de 6 horas para que se repita o antitérmico. Pacientes que têm convulsão febril, nós orientamos a mãe que ela pode repetir esse antitérmico mesmo não tendo as 6 horas preconizadas. Isso eu repito sempre porque é importante. Às vezes a mãe não quer esperar o tempo e a temperatura sobe, e ela quer esperar o tempo, ela fica insegura se ela pode ou não administrar novamente o antitérmico. Pode. O que acontece? Às vezes nós temos a 38 graus, a febre está subindo, você administra com 38 antitérmico, a febre já subiu, a criança já suou, já mostrou que a temperatura já baixou, já zerou a temperatura e ela está subindo de novo. Se não tiver 6 horas, se tiver 4, você pode administrar. Normalmente, a gente leva um tempo de 3 a 4 horas para que isso ocorra e você possa administrar novamente uma nova dose do antitérmico. A outra coisa é que alguns pediatras recomendam que você alterne. Uma hora você faz um, na próxima hora você faz outro. Eu, particularmente, não oriento desse jeito. Eu prefiro que se use uma medicação só. Você diminui a possibilidade de efeitos negativos, de efeitos colaterais. Então, eu prefiro usar sempre o mesmo analgésico em espaço de tempo que pode ser menor a depender da necessidade. Outra coisa ainda sobre o antitérmico é que há uma sensibilidade diferente de criança para criança. Nós temos aquela dose por quilo de peso, mas você tem uma sensibilidade diferente. Então, se você usa a dose preconizada e a criança não fez efeito nenhum, não fez o efeito desejado, na próxima dose você pode aumentar um pouquinho a dose dentro daquela faixa. Se por acaso ocorrer o contrário, você deu uma dose de dipirona e a criança suou muito, ficou pálida, aí na próxima dose você pode abaixar porque ela tem uma sensibilidade maior. A outra coisa em relação à febre é que nós podemos usar meios físicos para um melhor controle da temperatura da febre. Eu prefiro sempre, e oriento as mães, que se use um banho quente como uma estratégia para que você controle essa temperatura. O que acontece com o banho quente? Quando você usa um banho bem quentinho, há uma vasodilatação periférica, a temperatura vai aos poucos se esvaindo, vai diminuindo, e você tem um controle mais eficaz. Na convulsão febril, a gente não quer que a temperatura oscile muito. Quando você usa um banho quente e demorado, você tem
essa temperatura mais sob controle, ou seja, ela não sobe de vez, não desce de vez, ela vai descendo progressivamente. Quando a gente dá um banho morno ou frio, o que acontece é que a temperatura baixa, mas ela pode subir de vez depois, que é o que a gente chama de reação exotérmica. E nessa situação, você pode propiciar ou facilitar uma crise convulsiva. Ainda sobre o banho, ele tem que ser um banho quente e demorado. E lembrar sempre que se você tiver num ambiente fechado, banheiro fechado, recomenda-se que você leve a toalha, leve a roupinha e troque essa roupa dentro do mesmo ambiente que você tiver dentro do banho. O que se quer isso? É que não saia de um ambiente com a temperatura para outro ambiente com a temperatura diferente. Se você lembrar, sua avó ou bisavó falava essas coisas e isso tem uma comprovação do ponto de vista de ciência. Então, se você está numa temperatura equilibrada, fechada, e você sair para uma temperatura diferente, você propicia que processos infecciosos se instalem. Então, resumindo, passou de 37,5, analgésico. Pode repetir com menos de 6 horas? Pode. O banho, a interrogação, a pergunta da mãe. Você pode usar o banho quente, morno ou frio? Preferível o banho quente, que ele é mais eficaz. A outra coisa que a mãe sempre pergunta, pode molhar o cabelo, principalmente se for menino não tem problema nenhum, porque o cabelo é curto. Se for menina, o único problema é você dar um banho à noite, molhar o cabelo e esse cabelo dormir à noite molhado. Então a gente prefere que não o faça. E se molhar, usar um secadorzinho. Então o problema não é dormir com o cabelo molhado. Uma coisa que é importante é manter a calma. É claro que se a temperatura, se você fizer tudo isso e a temperatura continuar subindo, você tem a opção de ir à emergência. Mas antes de pensar em sair correndo pela rua e ir à emergência, você tem que ter esse controle em casa, que aí as coisas se tornam mais confortáveis. Então, a maioria dos processos febris, na faixa etária de até 3, 4 anos, quando a criança está fazendo a sua composição de anticorpos, esses processos são simples, são benignos e na imensa maioria das vezes são processos causados por vírus. É evidente que a maioria das viroses ela dura de 1 a 3 dias. Quando passa de 3 dias, o pediatra deve ser consultado.